Bom, muita gente me pergunta, né, como é que nós devemos ler os livros, tá? E no fundo, no substrato dessa pergunta, a grande dúvida, né, qual é? É assim, é qual a forma de atenção que a leitura exige de mim, tá? Bom, a forma de atenção, ela depende do gênero literário que você vai ler, tá? Então, vamos começar com o gênero mais famoso, né, que é o romance, tá? Pensem, por exemplo, num romance como Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? Bom, ali há vários aspectos nos quais você deve prestar atenção. Mas eu vou falar aqui a respeito de dois pormenores que muitas vezes as pessoas simplesmente não param para pensar a respeito deles, né? E eles têm um aspecto fundamental dentro da obra, dentro do romance, né? O primeiro aspecto é a arquitetura, né? Então vejam, por exemplo, como é o quarto do Raskolnikov, né? O quarto do Raskolnikov se assemelha a um cubículo, né? A quase que um caixão, tá? Um esquife. O quarto do Raskolnikov tem um formato de um lugar opressivo, né? Pequeno, estreito, apertado. Agora, essa arquitetura ela não é gratuita, né? Ela não está lá por acaso. Não, a forma desse quarto tem correspondência com a personalidade do próprio Raskolnikov e com o drama interior que ele experimenta, né? Tanto que, assim, em algumas cenas, de forma quase que mágica, né, de repente começam a entrar pessoas nesse cubículo, né, e todo mundo acaba cabendo ali dentro. É muito interessante o que o Dostoiévski faz, né? E isso acontece quase sempre quando o Raskolnikov está em delírio, né? Está fora quer dizer, está inconsciente, né? Então, é como se houvesse uma relação íntima entre a opressão do quarto e o nível de consciência do Raskolnikov, tá? E é um lugar sombrio, né? É um lugar que tem uma janela muito pequena e as paredes, elas são forradas de um papel amarelo encardido que esse papel está se descolando da parede, né? Bom, e toda essa arquitetura e toda essa decoração sombria, né, quer dizer, ela vai se repetir no transcorrer do romance. Muitas cenas vão ser iluminadas apenas por uma única vela. E em alguns casos, inclusive, essa vela vai derretendo e, no fim, a chama se apaga, né? E o diálogo continua no meio das sombras, né? Vejam, por exemplo, o quarto da Sônia, né? A descrição do quarto da Sônia também é muito estranha, né? Você lê e você tem a impressão de que é quase que impossível você recriar a forma geométrica do quarto na sua mente, né?
Bom, e tudo isso convida a esse sentimento de opressão, de luta interior, né? De luta interior. Né? Quer dizer, então assim, os cenários, eles não estão apartados da realidade psicológica dos personagens. Né? Uma coisa se relaciona à outra. Uma coisa evidencia a outra. Né? Quer dizer, o cenário ilumina para nós a psicologia do personagem. Né? Da mesma forma, o Raskolnikov vai se sentir bem quando ele está em contato com a natureza. Né? E a grande cena final do romance, né? Eu não vou aqui dar nenhum spoiler, não preciso ficar nervosos, né? Acontece onde? Acontece com ele admirando um horizonte amplo, né? Um horizonte amplo que dá a ele uma sensação de eternidade. Né? Então, se vocês não fazem parte do meu seminário de literatura e não assistiram às 7 aulas em que eu analiso o Crime e Castigo, eu estou dando aqui para vocês um detalhe importante a respeito do qual vocês precisam prestar atenção, né, em toda a narrativa. Tá? São pormenores que são indissociáveis da narrativa. Tá? Bom, mas eu falei que eram 2 características, né? 2. Outra questão importante, né, na qual você precisa prestar atenção, é em toda a caracterização que o Dostoiévski faz da vida intelectual em São Petersburgo naquela época. Né? Isso tudo é inseparável da maneira como Raskolnikov pensa. Né? É inseparável das ideias que ele defende. Né? E é inseparável, inclusive, das atitudes que ele toma no transcorrer do romance. Então você precisa prestar atenção a isso também, né? E vale a pena, inclusive, pesquisar um pouquinho a respeito disso, para você compreender bem o que se passava na classe intelectual de São Petersburgo naquela época. Né? Nós estamos falando aí na década aí de 1860, né? Mais ou menos. E nós não podemos esquecer também que o próprio Dostoiévski tinha feito parte desse círculo de intelectuais, tá? A maioria deles radicais, esquerdistas, defendendo ideias socialistas, nihilistas. Tá? Então ele conhecia profundamente tudo isso. E se a gente não conhece um pouquinho essa contextualização, muitas vezes a maneira do Raskolnikov pensar vai parecer para nós como, assim, a maneira de pensar de um completo louco. Né? E, no entanto, não é nada disso. Ele era um homem contraditório, um homem dividido, cindido, sem dúvida alguma. Né? Quer dizer, o próprio nome dele nasce da palavra Raskol, que quer dizer cisão, divisão. Né? Mas quando se tratava de defender as próprias ideias políticas, ele era muito lúcido, ainda que elas fossem
ideias completamente absurdas, né? Mas são ideias que estão presentes até hoje e que influenciam até hoje a nossa vida política. Então percebem o tipo de atenção que nós precisamos ter quando nós lemos um romance? Não se trata apenas de simplesmente entender a história, né? Mas se trata de estar atento a vários detalhes, né? E a outros no romance Crime e Castigo, que eu não vou explicar aqui, né? Mas há vários outros detalhes importantes. E quando você presta atenção nesses pormenores todos, é claro que a leitura ganha uma dimensão nova, né? E você pode, então, com muito mais, de uma forma muito mais concreta, você pode, então, comparar o drama que está sendo relatado ali com os aspectos, com as características da sua vida, da sua realidade e da sua própria consciência. Tá? Então, há níveis de atenção, né? E quanto mais profunda for a sua atenção, melhor você vai aproveitar o romance. Tá? Quando se trata de literatura russa, muitos alunos, muitas vezes, também reclamam comigo do tamanho dos nomes e da dificuldade que é guardar todos os nomes dos personagens, né? E no decorrer do romance conseguir lembrar quem é quem, né? Bom, isso é um problema muito comum, todo mundo tem essa dificuldade. Não há nada de excepcional nisso. Então, uma recomendação que eu sempre faço, qual é? À medida que os personagens forem surgindo, pega uma filipeta, um pedaço de papel, vai adotando os nomes com as características básicas, tá? E usa essa papeleta como marcador do livro. Tá? Recurso simples, fácil. E que vai ajudar você, então, a não se perder no emaranhado de personagens, né, de um romance como Crime e Castigo. Tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom. E se inscrevam no seminário, né? Se inscrevam no seminário de literatura. Nós terminamos de ler Crime e Castigo já e agora estamos começando a ler A República de Platão. E vamos continuar lendo grandes clássicos, tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom, pessoal.